Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Na nossa web aula de hoje, trazemos a proposta de fazer um pouquinho mais de comentários, de trazer conhecimento a complementar aquele que já está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando também que é uma oportunidade onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas também entendemos que na educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir o melhor espaço e o melhor momento para o seu processo de aprendizagem. E por esse motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me enviá-las via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade. A contabilidade, por si só, é uma ciência social aplicada, pois ela tem um objeto de estudo. Toda ciência tem um objeto de estudo. E no caso da contabilidade, ela analisa as variações patrimoniais, sejam elas aumentativas, diminutivas ou nulas. Então, podemos entender que o objeto da contabilidade, aquilo que se estuda na contabilidade, é o patrimônio. No caso, o campo de aplicação é o que vai determinar o foco dessa contabilidade. No caso da contabilidade aplicada ao setor público, o campo de aplicação é o setor público. Se fosse da área tributária, o foco seria, né, os impostos, toda a parte tributária. No caso da societária, iria ter o foco nas sociedades. Então, todo esse foco se torna um jargão, mas a contabilidade em si, ela é única e o objeto da contabilidade é o patrimônio. Na nossa web de hoje, a nossa proposta é compreender alguns aspectos importantes da contabilidade aplicada ao setor público, ou seja, no olhar, no foco do setor público da administração pública. Quando falamos de peculiaridades ou aspectos importantes da contabilidade, nós temos aqui qual é o objeto da contabilidade, quem são os usuários da contabilidade, qual é a finalidade da contabilidade, o objetivo da contabilidade e as principais legislações aplicadas à contabilidade. Como já dissemos, o objeto da contabilidade, ou seja, aquilo que a contabilidade analisa, né, avalia, é o patrimônio. Então, o objeto de qualquer contabilidade, em qualquer seara, em qualquer campo de aplicação, é o patrimônio. E, no caso da contabilidade aplicada ao setor público, podemos entender que é o patrimônio público, que derivam dos bens públicos. E esses bens públicos têm o seu conceito garantido no Código Civil, no artigo 98. Então, o Código 98 o artigo 98 do Código Civil, ele define o que são bens públicos. Vamos ver? São os bens das pessoas jurídicas de direito público, sendo elas União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Então, podemos entender que o patrimônio público ou os bens públicos são todos aqueles pertencentes à administração direta, que compõe-se pelos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e também pela administração indireta, onde entram as autarquias e as fundações públicas. Então, todo aquele que de alguma forma recebe recursos públicos, né, estão destinados a fazer a sua prestação de contas dentro da contabilidade aplicada ao setor público. Então, irá utilizar a Lei 4.320, que é a lei que rege, né, o tratamento contábil na administração pública. E aí, agora que verificamos o conceito de bens públicos de acordo com a Lei
no seu artigo 98, o artigo 99, ele vai classificar esses bens públicos. Então, um define e o outro artigo classifica. Os bens públicos, segundo o artigo 99 do Código Civil, diz que são divididos em três. Então, primeiro diz que são bens de uso comum do povo, os rios, os mares, as estradas e as praças. O inciso 2 diz que existem bens de uso especial, que são edifícios e terrenos destinados a serviços ou estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial ou municipal, e inclusive os de suas autarquias. E o inciso 3 diz que existem os bens dominicais ou dominiais, também recebe essa denominação, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, esses são as três classificações de bens públicos. Então, nós podemos, inclusive, nos aprofundar mais. Os bens de uso comum do povo, que são os rios, mares, estradas, praças e ruas, nós percebemos que são bens naturais ou, né, de uso indiscriminado. Percebam que todos esses bens, eles são de uso geral da coletividade. Eles, na sua classificação, eles podem ser retribuídos, se assim a lei achar, como é o caso dos pedágios, mas aquilo que se paga deve ser revertido para o próprio bem de uso comum do povo. Já os bens de uso especial são bens destinados a serviço público, então só poderá utilizá-lo aqueles que estejam utilizando do serviço, como é o caso das escolas que têm a sua destinação aos alunos, os casos dos hospitais públicos, cuja destinação é realizar serviços de saúde. Então, o bem de uso especial sempre vai estar atrelado a um serviço público. Já os bens de uso dominicais ou dominiais, apesar de não estarem sujeitos a um serviço público, são de posse da administração pública. Então, são prédios desativados, terras devolutas, dentre outros exemplos que nós podemos trazer aqui. Então, já compreendemos que o patrimônio público são compostos por bens públicos cuja definição está no artigo 98 do Código Civil e a sua classificação está no artigo 99, que os divide em três: bens de uso comum do povo, que são os bens de uso indiscriminado, os bens de uso especial, que são sempre atrelados a um serviço, e, por fim, os bens de uso, os bens dominicais ou dominiais, que apesar de não estarem atrelados a um serviço, são de posse da administração. E aí, a quem interessa as informações contábeis? As informações contábeis são interessantes aos usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade são grupos de pessoas que possuem interesse em avaliar a situação patrimonial do governo e são denominados em usuários internos ou usuários externos da contabilidade. Os usuários internos são aqueles que estão diretamente relacionados à atividade rotineira e utilizam os dados contábeis em sua própria função ou têm interesse nessa informação contábil. Então, aqui nós temos os gestores, os servidores, cada um com a sua parte interessada nessa informação contábil. Então, alguém pode estar interessado na receita que entra para saber se vai ter capacidade para honrar seus créditos e assim por diante. E os usuários externos são aqueles que apenas se interessam pelos dados contábeis sem participar ativamente pelo processo. E aqui nós temos o mercado, né? Porque o mercado tributa, os bancos que também têm interesse na informação contábil para saber se
a administração pública poderá realizar empréstimos ou investimentos, né, atrelados a essas instituições financeiras. Então, usuários da contabilidade são todos aqueles que têm interesse na informação contábil, sejam parte integrante do processo ou não. E aí, nós chegamos à finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade é pegar os dados, registrá-los, elaborá-los, né, transformando em informação e divulgá-los em atendimento aos princípios da administração pública. Então, nós temos que atender à legalidade, onde eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja inscrito na lei, impessoalidade, onde eu não posso pôr a minha pessoa, o meu interesse à frente do interesse público, moralidade, onde eu devo agir com ética e moral, publicidade, olha lá, divulgação de todos os atos e fatos contábeis, e, por fim, a eficiência, onde eu devo tratá-los com todo o zelo, né, e com todo o rito. E aí, esses dados trabalhados se tornam informação contábil que irá, né, ser distribuída aos usuários da contabilidade, sejam eles usuários internos ou os usuários externos, como os controles externos, a sociedade, no caso dos usuários externos, e o próprio gestor como um exemplo de usuário interno, ok? Então, agora que nós já verificamos a finalidade da contabilidade, que é fornecer informações, né, gerar informações, o objetivo da contabilidade é que essas informações cheguem aos usuários, né, para que esses possam tomar suas decisões e chegar aos resultados esperados. Então, no caso, fornecer informações aos usuários sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, porque nós estamos falando de serviço público e no setor público nós agregamos o orçamento à contabilidade, né, a parte também econômica e financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e das suas mutações em apoio ao processo de tomada de decisão. Então, o objetivo da contabilidade sempre será auxiliar o gestor na tomada de decisão. Então, há tempos que a contabilidade deixa de ser um instrumento de mero registro e passa a ser uma ferramenta de gestão. Por meio de suas demonstrações contábeis financeiras, o gestor consegue fazer alguns fluxos, algumas previsões e tomar uma decisão baseada nestes relatórios, ok? E aí chegamos à parte da legislação. Nós já vimos que a contabilidade ela envolve tanto o objeto como os objetivos, a finalidade, os usuários, mas também ela se completa pela legislação. A legislação, ela vai subsidiar todos os atos e fatos contábeis também nesse tratamento. E a primeira legislação e a maior delas, que é a Constituição Federal de 1988, ela foi considerada um marco à sua época. Por quê? Porque ela já trazia uma ideia de planejamento e orçamento atrelados à contabilidade. E aí, né, ela trouxe alguns capítulos específicos que tratam da contabilidade. Então, nós temos o capítulo 1, que vai trazer ali os direitos e deveres individuais e coletivos, no seu artigo 5º. Na seção 9, nós vamos ver que existe todo um capítulo que vai tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, nos seus artigos 70 e 75. Então, vai trazer ali o papel dos controles externos, da fiscalização. Há um capítulo também, 2, dedicado às finanças públicas, nos seus artigos 163 e 169. Então, vai trazer as peças de planejamento orçamentário, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária anual, que traz a receita e despesa para execução no período seguinte. Todas essas peças, né, que tem uma conotação harmoniosa entre si, então uma não irá discordar da outra. Muito importante, muito interessante que vocês deem uma lida nesses capítulos para que vocês possam aprender, né, e fixar a matéria. Então, a Constituição Federal de 1988, como eu já disse,
Foi uma Constituição que fomentou a modernização orçamentária, reforçou a concepção de planejamento e orçamento como elos de um mesmo sistema, ao tornar obrigatória a elaboração de planos plurianuais, que são planos macros, né? São planos que eles têm uma duração de 4 anos. Então, eles pegam os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja essas quebras de ações. Ele vai trazer ali metas e objetivos baseados em indicadores, que irá compor ali o orçamento por os 4 anos. E também abrange despesas de capital e demais programas de duração continuada, percebendo aí a importância da nossa Carta Magna, né, nossa Constituição Federal de 1988. A própria Lei 4.320, que é a lei que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços, dos orçamentos da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Lembrando que a Lei 4.320 de 64 está para a administração pública, assim como a Lei 6.404 de 76 está para sociedades. Então, todo o tratamento contábil irá ser dirimido pela Lei 4.320 de 1964, ok? Aí nós temos a Lei 101 de 2000, que também foi um marco à sua época, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dando outras providências. Então, ela trouxe limites de gastos aos gestores, dentre outras responsabilidades. Então, o gestor ele tem que estar atinado aos limites estabelecidos, tanto de folha de pagamento como gastos no último ano de gestão. Então, a lei número 101, ela foi um marco porque ela trouxe, né, esse nível de controle para os gestores em um momento que estava tudo muito solto. Nós temos aí a Lei 131 de 2009, a lei complementar, também conhecida como a Lei da Transparência. Ela acrescentou um dispositivo, a Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando determinar e disponibilizar em tempo real informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos estados, municípios, União e Distrito Federal. Então, vai trazer informações ali sobre empenho, que é o primeiro estágio da despesa, e também sobre a arrecadação, que é a receita que adentra na administração pública, ok? A Lei 12.527, em complemento à Lei da Transparência, ela é também conhecida como a Lei de Acesso à Informação online, e ela institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo somente a exceção. Para garantir o exercício pleno do direito, o acesso previsto na Constituição Federal, a lei define mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega de informações solicitadas à administração pública pelos cidadãos. Posto que a lei da transparência traz informação contábil, financeira e orçamentária, a lei 12.527, ela traz a própria informação ao cidadão, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a vocês. Como eu disse, essa aula foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem ainda hoje. E vocês poderão assistir quantas vezes quiserem e puderem. Em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de grande estima e gratidão a vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima.